Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, o meu nome é André Zeferini e sejam bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Esta semana vamos falar das competições europeias e também daquilo que foi as eliminações de Rio Ave e Sporting da Liga Europa. Francisco, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bola ao Meio. Obrigado André, esperemos que seja novamente uma conversa interessante para quem nos acompanha, especialmente sobre o tema que vais introduzir agora mesmo. O nosso convidado desta semana é o de seu nome Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00. Luís, obrigado por teres aceitado o convite e bem-vindo aqui ao Bola ao Meio. Olá André, olá Francisco, é um prazer estar aqui convosco, juntar-me a vocês, um projeto que eu vou seguindo e que cresce a olhos vistos. Acho que vocês estão de parabéns e por isso tudo, e porque é sempre também um gosto falar de futebol, é um prazer estar aqui convosco neste painel, neste episódio. Com estas boas-vindas fica complicado fazermos o resto do podcast, mas vamos tentar. Vamos começar então por falar aqui daquilo que foram as derrotas, infelizmente, do Rio Ave e do Sporting naquele que era o play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, e vamos começar pela derrota inglória do Rio Ave nas grandes penalidades frente ao gigante AC Milan, quando na altura muitos portugueses já torciam pela vitória dos vilacondenses. Luís, de que forma é que viveste este jogo e poderia ser aqui um feito histórico para a equipa do Rio Ave? Eu devo dizer que eu tenho desde sempre uma grande paixão pelo Milan, e aquilo que eu posso, e acho que aquilo que melhor caracteriza o que todos nós sentimos em relação a este jogo é que eu no fim estava 100% com o Rio Ave, estava totalmente a torcer pelo Rio Ave, fui chamado a atenção porque tenho um bebé em casa a dormir, mas estava com muitas dificuldades em controlar-me naquela fase final do jogo e sobretudo nos penaltis. Foi bastante amargo a forma como o Rio Ave foi afastada. É verdade que também estamos a falar de um Milan que, não sendo já, ou não estando nesta altura, a ser um gigante como estamos habituados, ou como nos habituámos a ver, mas além disso era um Milan que não tinha a ficha por aí além ligada nesta Liga Europa. Obviamente para um clube como o Milan não é tão atrativo, digamos assim, esta fase da competição. De qualquer maneira, acho que nada disso retira brilho àquilo que o Rio Ave fez, que podia ter sido ainda mais. Falar de sorte ou falta dela é um bocadinho redutor, porque naquela questão aquela parte final do jogo, aquela questão das grandes personalidades, eu acho que o Rio Ave, por mais que obviamente o adversário fosse muito mais forte, mas acho que tinha ali também, do ponto de vista das condições climatéricas, de uma situação adversa, de que o Rio Ave está relativamente habituado a conviver pelas vicissitudes do Estádio dos Arcos, e o Milan obviamente tinha ali uma grande dificuldade. O Rio Ave podia ter tirado realmente maior partido dessa teórica vantagem. De qualquer maneira, acho que foi daqueles momentos em que nós ficamos com a clara sensação das razões que nos fazem gostar de futebol, mais do que toda a componente tática, mais do que toda a disponibilidade, a entrega do Rio Ave. Acho que foi, em termos globais, um jogo, do ponto de vista emocional, um jogo hiperas, um jogo que fica na nossa memória e que eu acho que durante muitos anos vamos nos lembrar da forma como este Rio Ave se bateu contra o Milan. Sim, e o Rio Ave que acaba por cair, mas cai de pé. E Francisco,
Mário Silva poderia-se estrear aqui no comando técnico do Rio Ave e também nas competições europeias, levando este Rio Ave à Liga Europa, e seria de facto uma vitória e peras, como o Luís disse bem, sobre este AC Milan. Como é que assististe à partida e também à exibição do Rio Ave diante deste gigante AC Milan? Bem, eu antes de mais, eu estava a ver o jogo do Sporting e depois só mudei para o jogo do Rio Ave já na parte final, quando já estava no prolongamento e tivemos a oportunidade de... Penso que toda a gente estava ligada ao jogo naquela altura, na decisão por grandes penalidades, e acho que de facto acabou por ser um pouco ou muito inglório para o Rio Ave, a forma como se bateram olhos nos olhos contra o Milan, capacidade de depois de darem a volta ao marcador, de estarem a ganhar no prolongamento, faltava ali 1 minuto e a bola bate no braço do Borejkovic, é penalti, o Milan acaba por empatar, leva o jogo para a decisão das grandes penalidades, e depois aí o Rio Ave tem 3 oportunidades, salvo erro, para matar a partida, e não o conseguiu fazer. Aquilo parecia que estava destinado a que o Rio Ave não seguisse em frente, mas creio que mereciam muito mais por aquilo que fizeram também durante todos os 120 minutos, e que se o Rio Ave tivesse de ganhar mesmo nos 120 minutos, acho que ficava muito bem entregue essa vitória. E depois nos penaltis, na lotaria, acabaram por ser infelizes. Acho que também faltou, e é natural também, alguma experiência para conseguirem lidar com os momentos de pressão naquela fase do jogo, mas acaba por ser o Milan a passar em frente, e é triste, digamos assim, porque o Rio Ave, por aquilo que fez e a forma como colocou em jogo o seu futebol, as suas ideias, contra um Milan, não é o Milan de outros anos, não é? Mas ainda assim é uma equipa competente, uma equipa com nome, uma equipa histórica, e se o Rio Ave os conseguisse eliminar seria um feito histórico. Sim, e houve 2 jogadores que estiveram e deram nas vistas, falei particularmente de Gelson Dalla e também de Chico Geraldes, e mais aqui em relação ao Gelson Dalla, Francisco, vou-te lançar a questão também porque falámos do Sporting no podcast passado. Este Gelson Dalla poderia servir a este Sporting de Rubén Amorim? Olha, isto é uma questão muito pertinente. Eu acho que ele podia encaixar, sim, no plantel, se olharmos para aquilo que era o plantel da época passada. Este ano, com os investimentos que têm vindo a ser feitos por parte do Sporting, nomeadamente na frente de ataque, sendo que a ideia passa por, nesta fase, uma vez que o Vendel acabou por sair, ou está em vias de ser confirmado já no Zenit, com o Pedro Gonçalves a jogar no meio campo, acaba por sobrar, ou para, neste caso, abrir espaço para a frente de ataque ser composta por o Nuno Santos, Giovanni e o Tabata, por exemplo, também com o Tiago Tomás e o Viet nesta equação, e eu acho que aí não havia muito espaço para o Gelson Dalla, também olhando ainda a outros nomes, como é o caso do Sporar, do Luís Filipe, que está recuperado de lesão, o Plata, por aí fora. Agora, se fôssemos olhar para o que era o plantel do ano passado, sem dúvida que acho que tinha condições para estar presente. Agora, a verdade é que o Sporting foi buscar o Tabata, foi buscar o Nuno Santos, tem o Tiago Tomás que está a fazer um excelente início de temporada, tem o Giovanni também, e acho que fica complicado, mesmo jogando como avançado ou mais descaído para uma das faixas, que acaba por não ser descaído, uma vez que o Sporting joga com avançados interiores, mas que eram nestas duas posições que ele podia encaixar. Acho que ficava difícil ter o espaço competitivo que vai encontrar no Rio Ave, que lhe vai permitir dar o salto e crescer, e quem sabe daqui a 1 ou 2 temporadas aí sim regressar ao Sporting ou ir para outro patamar dentro daquilo que é o futebol português, porque parece um jogador com potencial, mas precisa de jogar com regularidade para evoluir. Certo, e vamos avançar então para o jogo do Sporting, e o Sporting acaba por ser derrotado em casa frente a um Lask Linz que se apresentou em evidência e com uma boa exibição, pode-se dizer assim.
Luís, eu vou-te perguntar como é que fica a equipa do Sporting após esta eliminação frente à equipa austríaca, que acaba por ser uma eliminação com estrondo. Sim, antes de mais, só para arrematar a questão do Rio Ave, também gostava de dizer que, mais do que as individualidades, acho que sobressaiu-me muito a postura do Mário Silva. Nós não conseguimos assistir às prestações dos treinadores, chamemos-lhe assim, nas palestras, nos balneários, mas nestes casos, quando há prolongamentos, as equipas já não recolhem. E este foi um dos casos em que se pôde ver como é que um treinador lida com a equipa, e não conseguindo ouvir, deu para conseguir ler as mensagens corporais, a forma intensa como ele falou para a equipa, a forma intensa como os jogadores lhe ligaram, porque muitas das vezes nós vemos um treinador a dar indicações e os jogadores, alguns a apertar as esteiras, a alongar, olhar um bocadinho para si, para as pernas, para o que quer que seja, e ali não. Eu senti que ele tinha totalmente o grupo ligado naquela mensagem, ligado naquela conversa, e acho que foi uma das coisas que mais me sobressaíram ao assistir aquele jogo do Rio Ave. Por isso, isso ainda mais do que tudo o resto fez-me ter mais atenção ao que vai ser o trajeto do Mário Silva. Estou bastante curioso para saber qual é que vai ser o desempenho deste treinador, que de facto deixou aqui também, uma vez mais, uma boa imagem. Em relação à tua questão, é uma queda com estrondo, é verdade. Eu acho que não podemos dizer que é uma queda, por exemplo, com o estrondo que teve a queda do Benfica na Liga dos Campeões, porque não falamos da mesma dimensão, mas olhando para o copo meio cheio, se é que há copo meio cheio depois desta eliminação e humilhação, é que o Sporting vai ter uma agenda mais folgada numa época que se prevê totalmente frenética. Vamos ter jogos praticamente em cerca de 70%, 80% de meios da semana para as equipas que estão na Europa, o que vai ser muito duro. O Sporting vai alargando um bocadinho o plantel, mas não tem tantas opções quanto isso, muito menos opções fiáveis para um contexto europeu. Por isso, parece-me que isto acaba por trazer um bocadinho mais de espaço para Ruben Amorim trabalhar, para Ruben Amorim alicerçar uma equipa que é uma equipa jovem, com vários talentos emergentes, e é bom lembrarmos, o Sporting esteve a pouquíssimos minutos de conseguir o terceiro lugar do campeonato, que lhes daria a fase de grupos de forma direta. Digamos que, e Ruben Amorim falou disso durante a época passada, na parte final, que pôs-se a jeito porque já foi testando outras soluções, ou seja, não jogou naqueles jogos finais com o 11 se calhar mais lógico, o 11 que lhe daria mais garantias, mas por outro lado foi ganhando vários elementos, e nós nesta altura em que estamos a gravar e o Sporting está a jogar com o Portimonense, já vimos um grande gol de Nuno Mendes, que é um dos vários jogadores que Ruben Amorim, ao queimar etapas, conseguiu já potenciar para esta época, porque senão estávamos nesta altura, se calhar estávamos nesta altura a falar de um Sporting que já tinha o acesso garantido à fase de grupos, mas era um Sporting onde ninguém conhecia Mateus Nunes, ninguém conhecia Nuno Mendes, ninguém conhecia Eduardo Quaresma, o próprio Tiago Tomás, enfim, vários jogadores que conseguiram aqui queimar um bocadinho etapas da sua presença, não vou chamar ainda afirmação, mas da sua presença na equipa do Sporting, e que parece-me que se tornaram já opções bastante válidas para o treinador do Sporting. Agora, claro que isto aqui, eu não quero com isto, obviamente, desculpar o que quer que seja em termos de insucesso europeu, porque foi, além do insucesso europeu, não foi uma derrota com o Milan, não é? Foi uma derrota contra uma equipa que é uma equipa que é quase um case study, a forma como joga, e parece que nós olhamos para este Last Cleans e nunca conseguimos olhar para esta equipa como ter ali 3, 4 jogadores de grande valor, mas é uma equipa que, do ponto de vista coletivo, tem uma harmonia notável, e isso já se tinha notado na época passada, já tínhamos visto o Las Colinas a jogar, e este ano acho que se confirmou isso mesmo. Foi um jogo que obviamente tem aqui contornos de humilhação,
também extrapolados por causa da expulsão, que acho que é uma expulsão sempre questionável, muito questionável, aliás, mas de qualquer maneira fica muito mal na fotografia ao Sporting e terá que se reerguer ganhando, é a única forma. E eu ia pegar nesse último ponto, que era essa tal questão desta equipa do LASK valer pelo coletivo e não tanto pelas individualidades, para lançar também aqui a questão ao Francisco, que é, esta equipa do Sporting acaba por ser eliminada por uma equipa teoricamente mais fraca e também daquilo que penso que já chegámos a falar aqui disto no podcast, que é a questão da liderança do Ruben Amorim no seu grupo, que até à data, e ao que parece, Ruben Amorim consegue ser o líder e conseguir trazer os jogadores para o seu lado. E nos momentos das derrotas, muitas das vezes é quando o treinador consegue agarrar o grupo e depois consegue-se fazer, não diria grandes feitos, mas consegue-se criar uma união de grupo que permite trazer resultados mais positivos. Eu pergunto se esta derrota na Liga Europa, que acaba por ser má para o Sporting, pode ter contornos positivos para aquilo que será o restante impacto na época. Eu acho que isso depende muito do tal discurso de Ruben Amorim, e pelo menos para fora eu acho que é um discurso muito cativante. Obviamente ele está num contexto terrível, porque o Sporting atravessa um momento de enorme cisão, um momento de enorme divisão, toda a gente sabe isso, mas eu acho que o Ruben Amorim, até em relação aos treinadores anteriores, tem feito a diferença nesse aspecto, que é um treinador que tu ouves o Ruben Amorim a falar e ele transmite muita confiança, ele transmite até serenidade. Eu sinto isso, mesmo depois da derrota e no jogo a seguir, em que ele é confrontado com, obviamente, um enorme desaire, eu acho que ele tem uma mensagem muito positiva, uma mensagem de tranquilidade, não de tranquilidade pela boca, mas sim, né, pelo sentimento que ele te transmite. Acho que eu admiro o Ruben Amorim pelo que ele fez até agora, que é ainda muito pouco, mas acho que foi uma amostra já muito interessante no Braga e também no Sporting de alguém com uma forte personalidade. E por isso, mais do que treinar bem, treinar mal, mais do que criar novas dinâmicas, e acho que o Sporting nisso também é uma equipa que tem que evoluir, porque me parece muito amarrada ainda àquele 3-4-3 e com algumas dificuldades em criar outras dinâmicas e em ser mais imprevisível na forma de atacar, mas mais do que isso, a personalidade que o treinador demonstra acho que é fundamental. E neste caso o Sporting, que é uma equipa, digamos que um bocadinho à deriva, e que eu acho que até acabou por beneficiar um bocadinho aqui da ausência de adeptos, porque realmente vivia um clima de guerra civil, mas precisa de um verdadeiro timoneiro, e o Sporting teve um timoneiro durante as últimas 2 épocas que disfarçou muitos problemas que a equipa já tinha, que foi o Bruno Fernandes, mas esse era um timoneiro em campo e um timoneiro no banco. Eu acho que acontece agora com o Ruben Amorim, ou vai começando a acontecer, por isso acredito que o Ruben Amorim aqui vai ser o elemento decisivo para vermos um Sporting, digamos que rejuvenescido. Certo. Francisco, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa ao tema Sporting. Sim, muito rapidamente. Eu acho que o Luís já falou, já disse muito sobre a relação ao Sporting. Não nos podemos esquecer que o Sporting, independentemente do valor que o LASK tinha, e que demonstrou já o ano passado, quando jogou 2 vezes contra o Sporting, e esta temporada também, o Sporting tinha argumentos suficientes para passar e tinha a obrigação para o fazer, da mesma forma que o Benfica também tinha contra o PAOK. Neste caso o Sporting até jogou em casa. É certo que a expulsão acaba por condicionar a estratégia. Ainda assim, antes da expulsão, o Sporting já estava a perder 2-1 e o Pedro Gonçalves já estava pronto para entrar e acaba por o Sporting ver o Coates ser expulso e na sequência desse livre acabam por sofrer o 3-1. Agora,
A questão aqui é, também o Lask fez uma grande partida, temos que dar mérito ao Lask por isso, porque já tinha deixado bons apontamentos a temporada passada, uma equipa desconhecida, com jogadores também desconhecidos, mas com muita qualidade naquilo que é as suas ideias de jogo, a forma como conseguem construir, a forma como conseguem pressionar também as equipas adversárias e forçar o erro, e houve muito mérito do Lask nesta eliminação, ou melhor, na perspectiva deles, na passagem à fase de grupos da Liga Europa. Relativamente à questão que tu fazes, eu acho que isto vai permitir também ao Sporting concentrar-se naquilo que são as suas aspirações no campeonato. É certo, não uma equipa que tenha os mesmos argumentos que o Benfica e com o Futebol Clube do Porto nesta altura, mas sem a pressão, até mesmo a questão da pressão dos adeptos no estádio, com esta questão do Ruben Amorim começar a fortalecer as suas ideias, a sua equipa base, dando espaço a miúdos que cresçam, como é o caso, estávamos a falar também do Nuno Mendes e entre outros. A equipa pode de facto jogar sem pressão, jogar liberta e fazer um campeonato muito tranquilo e muito interessante. E depois tem essa questão que o Luís também referiu, e bem, tem a ver com as viagens a meio da semana, nesta situação muito específica que estamos a viver nesta pandemia. O Sporting não fazendo essas viagens, essas locações a meio da semana, como o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Braga vão ter de fazer. Sporting, em relação a estas equipas, parte em vantagem, na teoria, em termos físicos, em termos daquilo que podem ser a consolidação das ideias por parte da equipa, que os outros não vão ter, porque vai ser jogar, descansar, não vai haver muito tempo com o calendário apertado como vai acontecer, mais os compromissos internacionais das seleções, não vai haver muito tempo para consolidar também ideias e para trabalhar nelas, porque vai ser um calendário muito apertado até o final da temporada. E vamos ver se o campeonato não para, entretanto, esperemos que não, devido a esta situação, mas o Sporting, na teoria, não tendo as competições europeias, pode focar-se naquilo que é o campeonato e temos visto um Sporting competente, já o foi contra o Paços de Ferreira, agora estamos a gravar e também contra o Portimonense tem feito uma excelente partida, e acho que vamos ver um Sporting em crescimento ao longo desta temporada na Liga NOS, e que vai ser aquilo que é o seu objetivo primordial, que é fazer uma boa prestação a nível interno e também potenciar estes miúdos e fazer a equipa crescer dentro daquilo que são as ideias positivas e um futebol atrativo do Ruben Amorim. Vamos avançar para o próximo tema e vamos falar daquilo que foram os sorteios das equipas portuguesas, quer na Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto, quer na Liga Europa para Benfica e Sporting de Braga. Vamos começar pela Liga dos Campeões, e o Futebol Clube do Porto foi sorteado num grupo com Manchester City, Olympiacos e Marselha. Francisco, começo desta vez por ti. Em que moldes é que vês as aspirações do Futebol Clube do Porto neste grupo que tem tudo para ser um dos mais equilibrados? Certo, eu acho que é um grupo muito interessante na perspectiva daquilo que podem vir a ser jogos equilibrados, jogos bem disputados. Na perspectiva do Futebol Clube do Porto, talvez não seja o grupo ideal que pretendiam, porque sendo cabeça de série no pote 1, depois apanham o Manchester City, que mesmo com as dificuldades que têm apresentado em termos defensivos esta temporada e também temporada passada, é uma equipa que ofensivamente tem muita qualidade e é favorita a vencer a Premier League, e também é uma das favoritas a vencer a Liga dos Campeões, e por isso são sempre jogos complicados e vão a qualquer estádio jogar com aquilo que é a sua identidade, a sua ideia de jogo. E depois apanham duas equipas que também podem ser complicadas. O Olympiacos, que também tem feito um excelente trabalho com o Pedro Martins, o Marselha também com o André Vilas-Boas. Vai ser interessante o regresso de André Vilas-Boas ao Estádio do Dragão, e perceber que partindo do princípio que o Manchester City tem todas as condições para passar em primeiro lugar no grupo, acredito que a disputa pelo segundo lugar vai ser muito renhida entre o Futebol Clube do Porto, o Marselha e o Olympiacos, e qualquer um
pode ter aspirações e capacidades para alcançar este segundo lugar, e estes jogos entre estas três equipas vão acabar por ditar esta situação, na minha opinião, não é? No entanto, se olharmos também para aquilo que é o histórico do Futebol Clube do Porto na fase de grupos, que acaba sempre por, ou quase sempre, passar à fase seguinte, mesmo com grupos mais equilibrados e mais complicados, até pela experiência que o clube tem nestas andanças de competições europeias. Eu acredito que o Porto parte em vantagem. Vamos ver até ao final do mercado como é que este Porto vai estar, não é? Para perceber quem é que ainda pode sair, quem é que pode entrar, para de facto percebermos se vamos ter um Porto tão ou mais forte como nas épocas anteriores, ou se vamos ver um Porto mais enfraquecido em termos individuais e coletivos. Porque também temos que ver que do outro lado, por exemplo, o Olympiacos reforçou-se muito bem, tem vindo a reforçar-se com qualidade e também tem vindo a manter os seus jogadores, e o Marselha também tem vindo a fazer algumas contratações mais a pensar no futuro, mas também são contratações que pretendem levar a equipa a outro patamar, mesmo a nível interno. E por isso vai ser interessante perceber o enquadramento do Porto neste grupo. Sim, e pegando nesse ponto e na questão do mercado que ainda está aí à porta para fechar, Luís, eu perguntava-te se achas que o mercado e as possíveis saídas, o Danilo, e também se fala da possibilidade do Alex Telles ainda sair, se achas que isso pode ter uma influência e ser preponderante para a prestação europeia do Porto esta temporada? Pois, precisamente, é que eu acho que mais do que o Porto olhar para os adversários, que obviamente tem valia, obviamente o City é de um patamar superior às outras equipas, eu considero que o Olympiacos, apesar de tudo, é de um patamar inferior. Sinceramente, acho que não seja uma equipa que me encha as medidas para poder estar aqui na luta pelo apuramento, mas primeiro que tudo o Porto tem que olhar para dentro, e olhando para dentro é uma equipa que eu acho que Sérgio Conceição tem conseguido aqui alguns ovos, algumas omeletes sem ovos, mas depois também tem desperdiçado outros ovos que têm bastante qualidade. E passando aqui num fecho de mercado que se prevê de algumas mudanças em pedras capitais, nem tanta questão do Danilo, porque o Danilo é um jogador que até estava num bom momento, acabou bem a época, estava a começar a época também bem, mas acho que o Porto já mostrou ao longo destes anos que vive bem sem Danilo, apesar da qualidade do médio, mas eu acho que com Sérgio Oliveira mais fixo atrás a armar jogo e com o Uribe que ainda tarda em ser regular, mas eu acho que tem muita qualidade, o Porto não vai por aí ter grandes problemas. Agora é muito diferente a questão do Alex Telles. Por aí acho que o Porto vai ter aqui que encontrar uma solução rapidamente e honestamente não vejo que ela exista assim tão descaradamente. Acho que encontrar um jogador com o mesmo nível de Alex Telles para o imediato, a curto, médio prazo, é impossível, mas as alternativas que existem são alternativas totalmente diferentes. O Alex Telles, desde logo, um jogador, apesar de se despedir com um penalti falhado, mas nos penaltis acho que traduz muito daquilo que ele é, um jogador cheio também de personalidade, porque estamos a falar de um Porto que ao longo dos últimos anos parece que teve ali durante um bom período o fantasma dos penaltis falhados, e o Alex Telles acabou por arrumar um bocadinho com isso, apesar, lá está, deste último penalti desperdiçado, mas acho que este penalti foi de um tremendo mérito do Amir e não tanto de mérito de Alex Telles. Por isso, era um jogador que também aí encarnava muito o espírito da equipa, era um jogador de raça. Eu achava muito engraçada a forma como ele participava nas flash interviews, que falava muito a malta tinha ali algumas expressões curiosas, próprias de um elemento muito forte no balneário também, mas a qualidade dele, a qualidade de cruzar, a qualidade nas bolas paradas, batia cantos livres, etc.
Acho que Otávio, imagino que seja o jogador agora a subir mais as bolas paradas, não tem de toda a mesma qualidade. E o Alex Telles vai fazer muita falta ao Porto. Por isso, primeiro, acho que o Porto tem que olhar para dentro, perceber o que é que tem que corrigir, como é que tem que se apresentar, que dinâmicas agora a equipa vai precisar de ter, porque obviamente vão ser dinâmicas diferentes, e depois sim olhar para os adversários, porque em termos de estatuto, em termos de nível, acho que o Porto é claramente a equipa número 2 deste grupo nesta altura. Mas vai ter aqui algumas dores de crescimento que vai ter que passar, porque obviamente o Porto não podia apenas passar a um mercado a vender miúdos que não eram opção, sem a confirmar-se em 2 titulares que implicam aqui uma necessidade quase imediata de encontrar soluções para a equipa manter o nível e sobretudo para a equipa conseguir também subir um bocadinho o nível, porque o futebol não tem sido um bocado melhor, mas não acho que está muito longe de ser totalmente convincente. Saltamos então para a Liga Europa e vamos começar por analisar aqui rapidamente o grupo do Benfica, depois ainda iremos tocar no grupo do Sporting Braga. O Benfica que calhou com Rangers, Standard Liège e Lech Poznan. Luís, que aspirações tem este Benfica, ou se achas que tem que ser claramente candidato a passar em primeiro? Sem dúvida nenhuma, acho que o Benfica tem aqui tudo para passar. É verdade que o Glasgow Rangers na época passada deixou uma excelente imagem e nós portugueses assistimos a isso nem sempre com os melhores olhos, porque nem o Porto nem o Braga conseguiram os melhores resultados contra o Glasgow Rangers, mas é uma equipa que, apesar de tudo, acho que não está ao nível do Benfica. Tem um Morelos fortíssimo, um jogador que dá outra dimensão à equipa. Tem um Tavernier que também um lateral muito, muito interessante, alguma experiência também no meio campo, mas acho que é a equipa que pode, em condições normais, arranhar o Benfica, imaginando eu que o Benfica vai, para mim deu uma expressão, acho que o Benfica vai levar a sério esta fase de grupos. Se o Benfica levar a sério, eu acho que vejo a equipa de Jorge Jesus a pontuar entre os 13 e 16 pontos e a conseguir o primeiro lugar. Não tenho grandes dúvidas disso, porque também, de resto, não parece que seja um grupo que possa incomodar assim tanto o Benfica. Francisco, concordas com o Luís de que o Benfica tem a obrigação de passar em primeiro lugar neste grupo? Sim, sem dúvida. Aliás, atendendo àquilo que tem sido o discurso por parte do Jorge Jesus e também da estrutura do Benfica, de falarem da questão do projeto europeu, depois com a eliminação perante o PAOK na Liga dos Campeões, o próprio Jorge Jesus referiu que queriam transportar aquilo que era a exigência, a ambição europeia da Liga dos Campeões para a Liga Europa. E por isso acho que aquilo que é o expectável é que o Benfica, olhando para aquilo que foram os seus adversários e concordando também com o Luís em relação ao Glasgow Rangers, que é um adversário mais complicado e o ano passado também mostrou isso frente ao Futebol Clube do Porto e ao Braga. No entanto, acho que são 3 adversários, também com o Standard Liège e o Lech Poznan, são adversários à altura deste Benfica, ou pelo menos um Benfica que se quer pujante e forte a nível europeu. E para isso tem que passar, tem a obrigação de passar em primeiro e estar na luta por aquilo que possa vir a ser a Liga Europa. Acho que depois depende também muito daquilo que são as equipas que possam aparecer vindas da Liga dos Campeões, mas se o Benfica tem esta ambição do projeto europeu, acho que tem aqui esta oportunidade desta época, mostrá-lo pelo menos na Liga Europa e fazer uma aposta forte naquilo que são as suas aspirações relativamente a algo mais nas competições europeias, que não tem acontecido nas últimas épocas, desde que Jorge Jesus saiu, pelo menos a nível de Liga Europa, porque se olharmos também para dos últimos treinadores, Rui Vitória chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, Bruno Lage também chegou aos quartos de final da Liga Europa, mas o Benfica quer dar o passo à frente, como os dirigentes encarnados têm vindo a dizer. Acho que é uma excelente oportunidade
também olhando para aquilo que foi o investimento do Benfica esta temporada. Francisco, e este Sporting de Braga que calhou num grupo com Leicester, AEK de Atenas e Zorya de Luhansk. Como é que achas que este Sporting de Braga se pode apresentar aqui num grupo em que, creio eu, Leicester será o candidato mais forte, vá? Sem dúvida. Eu acho que, apesar daquilo que também foi falado relativamente ao Braga, eu acho que o Braga tem condições para passar a fase de grupos. Vamos ver um Leicester forte, naturalmente, até porque aquilo que tem sido as últimas temporadas na Premier League, o ano passado começaram muito bem, depois quebraram um pouco. Mesmo depois da pandemia, este ano já voltaram muito bem, inclusive com uma goleada frente ao Manchester City por 5-2, se não estou enganado. Mas eu acho que aquilo que tem sido a panagem nos últimos anos, pelo menos as equipas inglesas, as equipas britânicas, mas maioritariamente as inglesas, no momento nos jogos da Liga Europa, acabam por rodar um pouco e acabam por desvalorizar até a competição. É certo que esta mentalidade mudou um pouco nos últimos anos, porque ao vencer a Liga Europa consegue a entrada direta na Liga dos Campeões, e isto também vem alterar um pouco aquilo que é a dinâmica da própria competição, o que me leva a pensar pessoalmente que uma equipa portuguesa hoje em dia tem muito mais dificuldade de vencer a Liga Europa, precisamente por isto, porque há muitas equipas fortes dos Big Five que acabam por ou cair na Liga Europa vindas da Liga dos Campeões, ou já estão na Liga Europa e aspiram a um lugar na Liga dos Campeões, não o conseguem através dos seus campeonatos nacionais e apostam tudo na Liga Europa. E acho que o Leicester pode ser uma dessas equipas, não garantindo o apuramento através da Premier League, pode apostar na Liga Europa. Mas acho que em termos de fase de grupos, numa altura em que ainda vão estar numa fase prematura, digamos assim, da Premier League, eu acredito que vão rodar, vão ter jogadores menos utilizados, e acredito que o Braga tenha capacidade para lutar contra esse Leicester e disputar os jogos olhos nos olhos. Depois contra o AEK e contra o Zorya, acredito que o Braga tem condições para passar estas duas equipas, e assim sendo, espero eu também que vejamos o Sporting Clube de Braga na próxima fase da Liga Europa. Luís, como é que prevês a vida deste Sporting Braga neste grupo, que tem tido um arranque de temporada assim, algo aos trambolhões, mas neste grupo que à partida parece acessível para este Sporting de Braga se conseguir continuar esta caminhada ascendente? Eu partilho da opinião do Francisco, e até acrescento. Eu dou sempre este exemplo, até o dei quando nós estávamos no 0-0 a fazer um especial, assim que saíram as equipas. Uma das minhas ideias fora, em trabalho, na altura para cobrir o jogo do Sporting frente ao Chelsea, na época do Marco Silva, era a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e havia uma equipa inglesa, que eu tenho ideia que era o Tottenham, que tinha caído para a Liga Europa. E então eu li um artigo num jornal que falava das coisas que aquela equipa tinha que fazer para que a época fosse salva, para que a época corresse melhor, porque eles também não estavam bem no campeonato. E uma das coisas que lá dizia era sair o mais rapidamente possível da Liga Europa. O que isto é sintomático da forma como os ingleses olham para a Liga Europa. É claramente uma competição menor. É uma competição que o próprio Mourinho até tende a valorizar um bocadinho, porque também a ganhou no Manchester United, mas e obviamente faz parte também aí de puxar dos galões, mas que os ingleses, até porque e o Francisco deve saber, ele estando em Inglaterra deve saber até melhor do que nós, quanto é que cada clube ganha pelas várias dependente da posição que ocupar no final da época na Premier League, e são valores incomparáveis com os valores que se praticam na Liga Europa, por isso, ou melhor, são valores de Champions. Portanto, uma equipa não vai, em condições normais, comprometer
a sua época na Premier League para tentar fazer uma boa figura na Liga Europa, muito menos numa fase tão precoce da época. Claro que se chegarem aos quartos, às meias finais, vão obviamente tentar ganhar. Agora, numa fase tão precoce, querem jogar com segundas linhas. E se em condições normais nós olhamos para um Leicester que pode ser superior ao Braga, também em condições normais é bom que nos lembremos dos resultados que o Braga tem conseguido fazer em Inglaterra nos últimos anos. E eu até estou aqui a abrir uma estatística que me diga isso, porque eu lembro-me que o ano passado o Braga foi ganhar ao Wolverhampton, portanto desde logo aí conseguiu essa proeza, mas não foi uma proeza esporádica. E até vou aqui olhar novamente, o Braga também já ganhou em Birmingham, empatou em Liverpool numa eliminatória que passou fruto de uma vitória em casa, na altura em que foi à final da Liga Europa, empatou em casa do Bolton, perdeu por 3-2 em casa do Tottenham. Estou a falar apenas de anos mais recentes, mas é um Braga que normalmente bate-se muito bem em Inglaterra, porque é um Braga que olha para esta segunda competição da UEFA com muito mais seriedade do que qualquer clube inglês, por isso que eu falei antes, e também porque realmente é uma forma de afirmação do Braga que, não conseguindo, digamos que, intrometer-se na luta, que tem sido uma luta a dois nos últimos anos entre Benfica e Porto, consegue aqui um escape para outra valorização, outra afirmação, como aquilo que pretende cada vez mais ser uma espécie de terceiro grande, ou pelo menos de discutir essa posição com o Sporting. Por isso, acho que o Braga, não tendo as mesmas armas do Leicester, tem francas condições para poder pensar no primeiro lugar. Acho que tem todas as condições para passar ao grupo. Excelente. Chegamos assim ao final deste Bola ao Meio e eu tenho-vos a dizer que esta dupla de comentadores era claramente candidata a vencer a Liga dos Campeões de Comentadores. Disso eu não tenho dúvidas. Luís, muito obrigado por teres marcado aqui presença no Bola ao Meio. Obrigado eu, e continuação do vosso excelente trabalho, e espero que tenham cada vez mais seguidores, porque faz todo sentido. Vocês tratam muito bem o futebol, por isso faz todo sentido que sejam também cada vez mais acompanhados. Eu vou continuar também por cá e estaremos no mesmo barco, que é o barco de valorização do futebol. Francisco, obrigado também a ti. Para a semana, já sabes, cá estaremos outra vez para falar do que mais nos apaixona, que é o futebol. É isso mesmo, e agradecer também ao Luís a presença dele e aquilo que ele nos desejou. Desejo também a dobrar aquilo que é o projeto do 00, que é um projeto de excelência e de referência, e ele é uma das figuras principais para que neste momento o 00 seja o projeto que é tão reconhecido a nível nacional e também internacional, e dar os parabéns por isso, e é um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Está assim fechado mais uma edição do Bola ao Meio. Nós voltamos na próxima semana. Nesta semana há competições de seleções. Portugal vai jogar frente à Espanha, portanto também jogos a acompanhar, um jogo muito interessante. Da minha parte é tudo, um forte abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!